RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, senhoras e senhores. São 22 horas e 33 minutos. A RDC TV chega ao terceiro dia de uma série de entrevistas com candidatos que disputam 2 vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul nas eleições 2018. Queremos proporcionar um espaço amplo para que os gaúchos e gaúchas possam conhecer mais sobre os candidatos que se propõem a nos representar no poder. A nossa grande cobertura de eleições terá ainda 2 grandes debates entre os candidatos a governador no dia 24 de setembro e os candidatos a vice-governador no dia 1º de outubro, com exclusividade na televisão. E no dia 7 de outubro, uma cobertura especial com todos os detalhes do dia da votação. Esta noite, a jornalista Sandra Bittencourt e eu estamos recebendo a candidata Sandra Weber, do Partido Solidariedade, ao Senado da República. Serão 3 blocos. Após a apresentação, a candidata irá responder questões relevantes para o Senado e também para o Rio Grande do Sul. Boa noite, candidata Sandra Weber. Boa noite, Sandra Bittencourt. Boa noite. Bom, e como é de praxe nos nossos debates ou programas de entrevista de eleições, nós encaminhamos o primeiro questionamento, que é uma oportunidade de aproximação à comunidade gaúcha. Quem é a candidata Sandra Weber? Boa noite, Jorge André. Boa noite, Sandra. Boa noite, ouvintes. Primeiramente, eu sou uma cidadã indignada com a violência, com o que aconteceu, com esse atentado que aconteceu com o candidato Jair Bolsonaro. Isso é inadmissível. Não podemos permitir, numa democracia, esse tipo de acontecimento, e desejo pronta melhora ao candidato para que logo, logo possa estar na sua campanha, voltando às suas atividades. Isso não é admissível. E eu sou Sandra Weber, sou criada em Júlio de Castilhos, fiz faculdade de medicina em Santa Maria, moro em São Gabriel, onde eu trabalho como cardiologista, fui secretária da Saúde, passei pela Câmara de Vereadores, fui vice-prefeita, sou casada, tenho 3 filhos e tenho uma história de trabalho. Quando secretária da Saúde, nós criamos o serviço de hemodiálise em São Gabriel, criamos um programa de rádio Saúde ao Alcance da Comunidade semanal, que existe há mais de 20 anos, levando informação na área da saúde, e hoje estamos caminhando, procurando uma renovação, fazer a diferença na política, levar uma política de coração, onde a gente acredite naquilo que faz, porque eu acredito que o grande problema não são as instituições, são as pessoas que estão ocupando cargos, o poder, que não nos representam. E eu, como médica, tenho observado coisas muito ruins, como ver as pessoas em filas esperando cirurgias cardíacas, por exemplo, e morrendo na espera. Tenho visto pessoas esperando meses para um tratamento de câncer. Isso não é dignidade. Nós temos que lutar contra isso. Tenho pensado muito que nós precisamos mudar a realidade da adoção no Brasil. É dizer, desburocratizar. Não é justo que nós tenhamos mais de 40 mil crianças esperando por uma adoção, e o amor tem pressa. Essas crianças precisam de um lar e nós temos que lutar por isso. Então, são essas bandeiras que nós estamos levando, porque nós precisamos, alguém tem que ir lá em Brasília, tem que ter coragem para falar o que precisa ser dito, tem que ter um espírito de amor, porque quem ama verdadeiramente não trai, não rouba e não engana. E nós precisamos de representatividade de pessoas que realmente queiram fazer o bem. E eu tive a oportunidade de ter esse convite, estar na frente. O Rio Grande Tem Solução, junto com o Jairo Jorge, que para mim é uma grata surpresa. Tenho orgulho de estar trabalhando, caminhando junto com ele, e essa caminhada está sendo muito gratificante, porque eu tenho certeza que com renovação, com pensamentos diferentes, nós vamos conseguir mudar o futuro e acreditar que existe política do bem. Candidata, aqui no Rio Grande do Sul,
o Solidariedade apoia o candidato Jairo Jorge do PDT, que a senhora acaba de citar. Qual é a identidade do Solidariedade com o PDT? Que pontos de convergência a senhora realmente identifica que possam existir? Pois olha, é até interessante, porque na minha carreira política eu estou sempre envolvida com o PDT. Eu fui vice-prefeita pelo PDT e quando muitos momentos de desilusões na política, eu pensei até em abandonar a política. Teve uma grande amiga que tem o sangue de política na veia, é uma família tradicional de São Gabriel, e aqui a Carilanes, atual vice-prefeita de São Gabriel, diz, não, vamos continuar na política, vamos trabalhar. É uma pessoa que tem um coração enorme, é uma pessoa que tira a roupa do corpo para ajudar as pessoas, e nós estamos envolvidos com o PDT. Então, para mim, é muito tranquilo, porque eu fui vice pelo PDT, a Carilanes é atual vice pelo PDT, e ela é uma pessoa fantástica, tanto que eu casei com ela. Então, tem uma identidade muito grande. Mas eu acredito que a ideologia de fazer o bem. Eu acho que a ideologia maior é nós procurarmos o bem das pessoas. Todos os partidos têm pessoas boas. E todo radicalismo é ruim. Nós temos que procurar as coisas boas, e quando a gente tem dúvida na razão, no raciocínio lógico, a gente escuta a voz do coração, que a gente não erra nunca. Bom, formalmente, em nível nacional, o seu partido apoia o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Informalmente, boa parte, ou grande parte, está com Ciro Gomes. Quantos palanques a senhora pretende frequentar neste final de campanha? Já estive com o Ciro Gomes agora, recentemente, quando ele esteve aqui no estado, e nós respeitamos as outras candidaturas, temos candidatos bem intencionados e respeitamos os candidatos. Eu acho que importante é que nós temos que respeitar justamente a democracia. Nós não podemos achar que somos os donos da verdade. Temos que ter humildade e respeitar e saber ouvir. Eu vou defender até a morte o direito que tu tens de falar, mesmo que eu não concorde uma palavra do que tu dizes. Então, a democracia é muito importante. Então, nós temos que respeitar. Se existe um grupo lá em cima que entendeu por bem que um outro caminho é melhor, vamos respeitar que nós aqui podemos entender que o nosso caminho é o mais adequado. Eu acho que o importante é que a gente que mora no interior, a Sandra estava dizendo que mora em Livramento, veio de Livramento, Jorge, no interior a gente conhece bem quem é quem. Então, quando diz assim, quem é a Sandra Weber lá em São Gabriel, todo mundo me conhece. Sabe o que eu sou, sabe, a doutora tem palavra, a doutora é ética, a doutora é de bom coração. Então, nós temos que ter se as pessoas realmente conhecessem a essência de cada um, o coração de cada um, nós votaríamos melhor. Eu acho que isso é mais importante. Eu tenho certeza que no decorrer, Sandra Bittencourt, e eu, com a senhora candidata, vamos ter a oportunidade com os telespectadores que podem interagir através do nosso Facebook e do WhatsApp, encaminhando os seus questionamentos, suas perguntas. Vamos ter a oportunidade de abordarmos temas relevantes da sociedade, de preocupação, de interesse de toda a sociedade gaúcha. Mas eu ainda gostaria de permanecer no campo político-partidário. A senhora transitou pelo PSB, que foi o partido que lhe conduziu à vice-prefeitura de São Gabriel. Sem dúvida. Agora, a senhora apoia o PDT ao governo do Rio Grande do Sul. O que teria ficado de lições ideológicas de Miguel Arraes, Leonel Brizola e agora Paulinho da Força? Veja bem como eu tenho dito. Nós temos que tirar as coisas boas que as pessoas têm para nos dar. E nessa história toda, nós tivemos trabalhistas com excelente legado do ensino. Nós tivemos o lado da solidariedade, o lado do amor ao próximo. Nós temos que tirar a essência de cada partido, de cada político que nos deixou um legado bonito. Eu diria assim que eu sou positiva. Eu acho que a gente não tem que ficar
martelando nas coisas ruins. Nós temos que construir para frente um caminho positivo. E se no trajeto passado, em determinado partido, houve dificuldades de desenvolver aquilo que a gente acreditava que é certo, eu digo sempre, eu vou escutar a voz do meu coração. Infelizmente, existem partidos que às vezes podem não deixar determinadas lideranças crescerem. Isso na história pregressa é uma realidade. Mas isso não quer dizer que não tenhamos tido e deixamos amigos, companheiros e pessoas que nós respeitamos e queremos bem. Então, nós temos que ter um respeito pelos partidos, mas temos que construir o nosso caminho de acordo com a coerência daquilo que nós temos pelo direito, pelo correto, pelo bem e pelo que nós queremos dentro do melhor. A senhora é uma rotariana, certo? Rotariana, já fui 2 vezes presidente do Rota. E como tal, com certeza deve valer-se dos lemas seculares da instituição, né? Que mais se beneficia, quem melhor serve e dar de si antes de pensar em si. Sem dúvida. Agora, candidata, como é que se aplica verdadeiramente estes 2 primados rotários no campo político? Eu acho que fecha absolutamente de forma correta. Porque o que é a política? A política é tudo. A política é o valor que tu vai receber de salário, é a oportunidade que tu vai ter de emprego. A política é que vai determinar a escola, o nível da escola que tu vai ter. A política é que vai determinar o preço do remédio que tu vai comprar. Tudo é político. Então, qual é a única maneira que nós temos de mudar o futuro dos nossos filhos e termos uma sociedade melhor? É através da política, é através do voto consciente, é melhorando a educação, dando oportunidade para que as pessoas tenham realmente uma educação que lhes permita evolução, que lhes permita pensamento crítico e assim possa ter um futuro melhor e dar um futuro melhor para a nossa sociedade. Bom, a senhora é uma profissional da área da saúde. A senhora é médica, cardiologista e como tal, com certeza, conhece o estado e as preocupações do paciente Rio Grande do Sul no campo da saúde, né? Que sofre e muito com a falta de recursos. Como é que a senhora pretende legislar gerando recursos para o setor em meio ao congelamento das verbas por 20 anos proposto pelo governo Temer? Realmente o nosso estado está à beira do infarto. E eu acredito que o remédio para o Rio Grande do Sul é o nosso candidato Jair Jorge. Eu acredito que nós temos que rever o pacto federativo, porque tem que chegar mais recurso da União nos estados e municípios. Na saúde, o único dinheiro novo é o do município. Então, nós precisamos ter um posicionamento firme em Brasília para que realmente possamos trabalhar e modificar o pacto federativo. Precisamos diminuir os impostos. Isso é fundamental. O Estado, com imposto elevado, não evolui, não desenvolve. Nós precisamos desburocratizar o nosso Estado. E isso está dentro da visão do nosso candidato Jair Jorge. Eu tenho certeza que esse caminho é o certo e é isso que vai trazer o Rio Grande do Sul para o desenvolvimento. Ainda na área da saúde, uma das suas preocupações e que integram sua plataforma está a atenção maior aos dialisados, né? E para quem está preso às máquinas de hemodiálise, há apenas um recurso de independência que, enfim, é o transplante. Como é que se promove um número maior de doadores, candidata? Tem como fazer isso por meio da legislação que incentive esse procedimento? Isso é um processo que tem que envolver toda a população, o interesse do Estado, recurso. A saúde é cara, saúde de qualidade é cara. Então, nós precisamos realmente trazer mais recursos para podermos investir na saúde. Não existe saúde diferenciada com pouco recurso. E isso é um trabalho que nós temos que fazer lá em cima em Brasília, junto com o apoio do nosso governador, porque isso é um trabalho que envolve o município, envolve o Estado e a União tem que participar.
E eu tenho certeza que com esse trabalho, com a imprensa, com uma RDC trabalhando aqui junto com o Estado, como está começando a fazer, trazendo a realidade do dia a dia, de todos os problemas, que nós deixemos de ter apenas a mídia tradicional e possamos investir numa mídia nossa, de oportunidades, onde todos têm oportunidade, mesmo espaço de tempo, mesmo as condições de se manifestar. Eu tenho certeza que essa já é a semente de um novo horizonte, onde nós podemos convencer as pessoas de serem doadores, de que isso aí é de coração, isso aí é uma maneira de nós mudarmos a realidade do nosso semelhante, dos nossos filhos, porque todos nós podemos ter um pai precisando, uma mãe, um filho, um irmão, e temos que ser solidários. Eu acho que a solidariedade está acima de tudo. Agora, a senhora fala em redução de impostos e todos nós sabemos que a saúde tem altos custos. Como é que se resolve essa equação, candidata? Eu acredito que com o trabalho que o Jairo Jorge mostrou que é possível, com algo extremamente oposto ao que todos pregam, em 8 anos de administração em Canoas, onde ele teve a coragem de reduzir impostos e acabou no final triplicando a arrecadação, pegou uma prefeitura quebrada e tornou uma potência, botou mais de 19 mil empresas, acabou com as filas da saúde, com o teleagendamento, enfim, fez uma administração modelo. Eu acho que é isso que o Rio Grande precisa. E ele provou que isso aí não é ficção, precisa ter coragem. Nós precisamos ter coragem. Se eu estou aqui na política, é porque eu tive a coragem de sair do meu consultório, o apoio da minha família, o apoio de São Gabriel, de onde eu vim, e para poder dizer aqui que nós podemos fazer diferente. Nós estamos recebendo nos estúdios da RDC TV, na cobertura das eleições 2018, a candidata ao Senado da República, Sandra Weber, pelo Partido Solidariedade. Você pode encaminhar suas questões, telespectador de todo o estado do Rio Grande do Sul, pelo nosso Facebook ou pelo WhatsApp 51-99815-9990. Sandra. Doutora Sandra, primeiro fazer uma saudação à senhora, dizer que, de fato, essa é uma noite preocupante para a nossa democracia, né? Incitação ao ódio é sempre trágica. E eu queria retomar algumas questões para entender melhor qual é o seu posicionamento, né? Para ser uma representante do Rio Grande do Sul, então, lá na União. E pegando aí até o que nos trouxe, né, o Jorge André, a respeito das diferentes palanques, né? Daqui a pouco que a senhora vai acompanhar. Então, interessante saber qual é a sua posição sobre algumas reformas, né, que serão definidoras, né, inclusive da qualidade de desenvolvimento dos estados, né? Então, pensando, houve uma reforma que já foi levada a cabo, que é a reforma trabalhista, né? Que o Ciro Gomes é um dos candidatos que classifica essa reforma de selvageria, né? E que ele iria anular, né, os principais efeitos dessa reforma. Então, eu gostaria de saber qual é a sua posição com relação a essa reforma trabalhista e com a possível, né, anulação, então, das suas principais mudanças. E também fazer uma pergunta com relação à reforma da Previdência. E considerando que a senhora, né, é mulher e é da área da saúde, pensando inclusive nesses profissionais da área da saúde, que seriam bastante afetados, sim, e nas mulheres também, que há um olhar hoje, uma discussão, né, sobre a diferença na idade, né, de aposentadoria. Então, entender qual é a sua posição, sim, ideológica, política, né, porque independente do legado, né, de cada candidato, enfim, do perfil, né, de personalidade de cada um, eles representam projetos políticos. Qual é o seu com relação a essas duas importantes reformas? Primeiro, eu queria deixar claro que na minha visão, o capital não vive sem trabalho e o trabalho não vive sem capital. Então, nós precisamos ter um meio termo onde seja bom para ambos os lados. Nós não podemos pensar, radicalizar para lado nenhum. Até porque nas empresas privadas não se trata mais um funcionário de empregado, é um colaborador. Então, nós precisamos ter um meio termo. Nós não podemos onerar o empregado e nem castigar o empregador. Nós temos que ter uma postura ética, com bom senso. Então, veja bem, eu não vejo com bom senso permitir que uma mulher grávida frequente um ambiente salubre. Isso não é
não é digno. Isso aí é uma postura equivocada. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que olhar o lado, as terceirizações que muitas vezes inviabilizam determinados segmentos. Temos que ter cuidado também para não penalizar excessivamente o empregador, mas jamais deixar penalizar a parte mais fraca, que é o empregador. Nós temos que proteger os nossos trabalhadores, nós temos que proteger essa classe sofrida que vem sendo penalizada por todas essas dificuldades de longa data. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que botar uma espada no peito do empregador. Como eu disse, o capital não vive sem trabalho, o trabalho não vive sem capital. Mas temos que defender os direitos e não deixar os nossos empregados serem sacrificados e penalizados. Eles não são empregados, eles são colaboradores. E em relação... Se eleita senadora, a senhora entende que estaria favorável a uma revisão, então, dessas alterações e dessas mudanças? Temos que fazer uma revisão, sem dúvida. Tem que ser feita uma revisão. Perdão que ele interrompi com relação à reforma da Previdência. A reforma da Previdência, eu sou radicalmente contra a reforma da Previdência. Porque, na realidade, a Previdência é superavitária. Não existe déficit na Previdência. Tudo sustenta a Previdência. Até os jogos, as loterias, vai dinheiro para a Previdência. O que existe é má gestão, é desvio de verba, é corrupção. Nós temos que dar transparência. Eu, lá em Brasília, como senadora, vou exigir transparência. Nós temos que ver o que está acontecendo, qual é a nebulosidade que eles querem mascarar para que a gente tenha uma visão equivocada e dizer e onerar uma pessoa que está com o direito de se aposentar, vai ter que se aposentar com 80 anos, só um pouquinho. Nós temos que ter noção e não desmanchar a Previdência no Brasil. Eu sou radicalmente contra a reforma da Previdência e, mais ainda, temos que reajustar os aposentados. Não é admissível que uma pessoa passe uma vida inteira trabalhando para se aposentar com 3, 4 salário mínimo e daqui a pouco está ganhando um salário só. Isso é criminoso. Isso tem que ter postura forte lá em Brasília para trabalhar contra isso. Isso eu considero isso um crime. Doutora Sandra, no plano nacional, Solidariedade apoia, né, o candidato Alckmin, que já manifestou, enfim, ser favorável, né, à reforma da Previdência e a muitos pontos da reforma trabalhista também. Né? Então, se eleita for, a senhora julga que talvez chegasse, né, e considerando que talvez... Viva a democracia, né? A senhora manteria essas posições? Sem dúvida, eu tenho convicção. Eu tenho humildade de escutar. Eu acho que nós temos que escutar muito, ter humildade de escutar. Mas eu tenho experiência nessa área e tenho convicção de que a Previdência é superavitária e que nós precisamos ser contra a reforma da Previdência. Não podemos tirar o direito das pessoas que estão se aposentando e temos que reajustar, sim, os aposentados. O que acontece é que vão lá para Brasília e aí tem aqueles telhados de vidro, tem aquelas pessoas que não têm, tem um comprometimento aqui, um comprometimento ali. É por isso que tem que renovar. Ora, candidata, como é que a senhora enfrentaria a questão dos grandes devedores da Previdência, como bancos, indústrias, mega empresas? Que posicionamento a senhora teria como senadora da República? Da mesma maneira, quem deve tem que pagar. Quem deve tem que pagar. A pessoa humilde não está devendo, não vai lá e negocia seus débitos? Por que os grandes não vão fazer o mesmo? Nós temos que ter postura ética, porque o direito meu é o mesmo direito teu, é o mesmo direito dela, é o mesmo direito do telespectador. Nós não podemos agir de forma diferente, a gente tem que ser ético. Senão, o que eu estou fazendo aqui? Vou cuidar do meu consultório lá em São Gabriel. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que ter coragem, eu tenho que dizer as verdades têm que ser ditas. Agora, eleger pessoas que estão comprometidas por outros interesses ou estão recebendo alguma coisa por trás, aí nós vamos continuar com o país que está aí, que a gente não acredita nos políticos, que a maioria da população não quer votar, quer anular o voto, né? Abstenção. Então, assim, nós temos que mudar. E mudar como? Mudar
com coragem para dizer as verdades e para lutar pelas coisas que nós temos que lutar. A colega Sandra Bittencourt propôs que nós falássemos aqui sobre reforma trabalhista e reforma previdenciária. Em relação às reformas políticas, candidata? Eu acho que nós temos que fazer uma reforma política bem estudada, porque conforme for a reforma política, nós vamos beneficiar os que estão sempre no poder. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos que ser o mais democráticos possível. Então, toda reforma tem que ser abrangente. E eu não posso fazer uma reforma onde eu já estou ali no poder há 18 anos e estou fazendo uma reforma para eu me beneficiar, para eu estar na ponta, por exemplo, na lista dos candidatos e vai escolher a lista dos primeiro lá em cima. Agora, a senhora visualiza os níveis desta reforma, né? Mas temos que começar, é que nem formiguinha. Nós temos que começar a reforma. Na atualidade, a senhora começaria por onde? O que nós vamos fazer agora, votar e começar a tirar os políticos antigos para botar uma mentalidade nova, botar pessoas comprometidas com a comunidade que tem coragem para falar e coragem para fazer. Tem que chegar lá em Brasília e simplesmente chegar lá no Congresso e dizer o que precisa ser dito. Voto distrital ou voto proporcional? É isso, é justamente isso. Nós temos que ver e fazer uma análise, tem prós e tem contras. Então, nós temos que fazer uma análise, o que é melhor? O distrital misto? Então, nós temos que ver o que é melhor. Porque nós temos que ter cuidado, porque daqui a pouco mexe e estamos piorando a situação. Eu acho que temos que amadurecer mais esse assunto, pensar mais, não fazer nada de afogadilho, temos que sentar, ouvir, dialogar, porque daqui a pouco a gente começa a mexer rápido demais e vira uma coisa ruim. Quer ver uma coisa? Por exemplo, agora na imprensa tradicional, através de uma pesquisa X, temos tanto espaço de tempo para um pequenininho espaço para outro, quer dizer, isso já é desigual. Então, nós temos que pensar de maneiras mais democráticas. A democracia está acima de tudo. A liberdade... Se dependesse da senhora propor uma alteração, né? Nesse sistema, né? A senhora citou que há uma desilusão, né? Da população, um descrédito, né? Uma crise de representação. Né? Se lhe coubesse, né, a iniciativa de uma primeira definição do que teria que mudar nesse sistema político, qual seria a sua primeira medida? Olha, eu tenho pensado muito que talvez o voto distrital misto seja uma postura mais democrática. Mas, como eu digo, eu acho que nós temos que amadurecer mais, conversar mais e ver o que vai ser melhor como um todo. Eu acho que o mais importante agora é nós começarmos a mudança, começarmos a renovação e começarmos a botar pessoas novas, que não estiveram lá. Os outros já tiveram oportunidade de fazer. Então, vamos dar uma oportunidade para outras pessoas mostrarem do que são capazes, do porquê, o que podem mudar, que tem boas ideias. Eu acho que esse é o principal hoje momento. A oportunidade do voto está aqui, falta poucos dias. Nós estamos recebendo esta noite nos estúdios da RDC TV, no programa de entrevistas da cobertura Eleições 2018, a candidata ao Senado pelo Partido Solidariedade, Sandra Weber. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. E nós seguimos cruzando as conversas aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e em todas as plataformas digitais. Você pode participar enviando sua mensagem, sua pergunta, sua consulta pelo Facebook da RDC TV ou pelo nosso WhatsApp 51-99815-9990. Estamos hoje acompanhados da jornalista Sandra Bittencourt, recebendo a candidata ao Senado da República pelo Partido Solidariedade, Sandra Weber. Sandra Bittencourt. Doutora Sandra, eu queria perguntar agora, fazer algumas questões, alguns questionamentos com relação à situação, né, financeira do Rio Grande do Sul, né, que é um dos estados que passa pelas maiores dificuldades, por toda a sua história, pelas escolhas que fez também
lá no passado. Então, gostaria de saber qual é a sua posição, né, como senadora da República, se for eleita, né, qual seria a sua posição com relação a essa negociação, né, do Estado com a União. A senhora seria adepta ao regime de recuperação fiscal ou, por outra parte, a senhora, né, é das que acredita que seria possível recuperar recursos da Lei Candir, considerando, né, que também a União passa pelas suas dificuldades financeiras? Ou seja, qual é a saída que a senhora vê, né, nessa situação do Rio Grande do Sul, que hoje, você sabe, né, passa por imensas dificuldades de enfrentar, de pagar, né, decentemente em dia os seus servidores e de fazer os investimentos necessários? Olha, eu tenho certeza que esse ajuste fiscal é extremamente deletério ao Estado. Porque realmente através da Lei Candir, que por sinal defendo, acho que nós temos que valorizar os nossos produtores, as exportações, mais de 20% do PIB brasileiro é da agropecuária, nós precisamos valorizar a produção, mas a União nos deve. E essa dívida, com esse ajuste fiscal que congela os gastos, nós não podemos, por exemplo, aumentar o efetivo da Brigada Militar. A segurança, que é fundamental, investir em segurança, fica congelada. Nós estamos com menos de 16 mil brigadianos, nós diminuímos pela metade nos últimos 20 anos e aumentou a população em 25%. Então, esse ajuste é extremamente negativo. Nós temos que eleger o governador, eleger o presidente da República e fazer uma mesa de diálogo para mudar isso. Nós não podemos permitir que o nosso Estado congele e não possa investir, por exemplo, na segurança. Então, isso é deletério. Nós temos que ter coragem, como o próprio Jorge fez. Ele diminuiu, pegou uma prefeitura quebrada e ele teve coragem de fazer a lei do gatilho, que diminuiu o imposto e aumentou a arrecadação. E assim nós vamos desenvolver. Então, nós temos que trabalhar com diminuição da burocracia e diminuição de impostos. É uma matemática, veja bem, qualquer criança sabe, se eu tenho um valor muito alto para pagar, eu estou esgoelado, eu não consigo pagar. Agora, um pouquinho, todo mundo paga. Então, se nós diminuirmos as alíquotas, nós vamos dar um respiro e a produção vai aumentar, ao mesmo tempo vai rodar mais dinheiro, vai aumentar o consumo e vai girar a economia. É simples assim. A senhora defende uma reforma tributária, então? Com certeza. Mas em que moldes? Qual seria, né, o modelo que a senhora julga mais adequado para justamente mudar a situação, né, de penúria desses estados? A gente sabe que tem, né, todo um investimento que é drenado para o sistema financeiro, né, para pagar. Sim. O Pacto Federativo, isso, onde 58% dos impostos ficam para a União, 24% ficam para os estados e 18% ficam para o município. E quem tem que pagar realmente as coisas, e como eu disse, o único dinheiro novo na saúde do município é do município. Então, nós temos que diminuir isso aí. Nós temos que ter o dinheiro que fica acumulado lá em cima e vai para coisas escusas, para as malas de dinheiro, isso tem que vir para financiar saúde, educação, segurança, infraestrutura. E é isso que nós precisamos. O país é um país rico. É um país rico. Nós precisamos de uma melhor distribuição de recursos. E aí, Jorge André, nós vamos poder desenvolver melhor os nossos estados. E o Rio Grande do Sul está ficando para trás. Nós estamos perdendo, por causa desse ICMS alto, nós estamos perdendo as empresas que estão indo embora para os outros estados, estão indo embora para o Paraguai. Se nós não fizermos alguma coisa agora e mudarmos essa realidade, o Rio Grande do Sul, a realidade do Rio Grande do Sul vai ser ir para o ônibus, para o avião. Agora, a senhora falou na Lei Candir, né, com a provocação da colega Sandra Bittencourt, e nós sabemos que a Lei Candir também fulminou os estados, né? Os impostos estaduais foram desviados dos estados para a União. O governo federal jamais compensou como havia se comprometido. Esse é o problema.
Então, temos que ter um governador forte, de diálogo, que vai sentar, as coisas têm que ser boas para ambas as partes. Nós não podemos ir lá só bom para a União, tem que ser bom para o Estado também. Então, se eles não repuseram as perdas da Lei Candir, de alguma maneira vamos ter que compensar os estados. Agora, a senhora não acredita que ser favorável à Lei Candir é contraditório com quem concorda com a repactuação federativa? Não, não. Porque nós temos que estimular a produção. E nós não podemos penalizar o produtor. Nós temos que estimular as exportações dos produtos básicos, semifaturados, os serviços. Nós temos que impulsionar isso da riqueza. Nós temos, sim, ajudar o produtor, mas nós temos que ter o recurso da União. A União é rica. E esse dinheiro tem que vir mais para os estados e vir mais para os municípios. Mas, para isso, nós temos que ter representatividade lá em Brasília. Senão, a gente elege as pessoas e eles vão lá, recebem daqui, dali, e acabam votando contra o interesse da população, contra o interesse do Estado. Então, o importante é nós, nessa eleição, a comunidade se conscientizar, a população, que eu acredito que estão se conscientizando, sim, porque a gente sente isso, que vão botar representantes que tenham voz, que tenham responsabilidade, que tenham ética, que tenham coragem, que não sejam comprometidos, que não se vendam, que não aceitem propinas. Não podemos aceitar isso aí. Então tem que ter gente que nos defenda. E eu estou aqui tentando fazer a minha parte. Bom, agora a senhora está falando em pessoas que não aceitem propina e isso me dá a oportunidade de lembrar que nós temos hoje 70% dos senadores da República investigados pela Justiça e que começam por recebimento de propina e vão até a violência contra as mulheres. Este é o modelo mais bem finalizado para resolver a crise ética da política, candidata? Eu acho que o problema não está nas instituições, estão nas pessoas que nos representam. Como o Rotariano, é a prova quádrupla. Sempre que nós fizermos a prova quádrupla, é a verdade. É justo para todos, é bom para todos os interessados e fará o bem para todos. Se essa resposta for positiva, é uma coisa boa. Então, como Rotariana, eu entendo que nós temos que colocar pessoas que têm uma visão, por exemplo, dentro dos ideais rotários. Nós temos que botar pessoas lá que nos representem, que não vão chegar lá na instituição e vão se meter em confusão, se meter em propina, se vender. É uma questão ética. Quem tem caráter, tem caráter. Quem não tem, não tem. Agora, o quadro, indiscutivelmente, é desalentador, né? Quer dizer, o eleitorado teria se equivocado em 70%? É que é difícil, para eleger o Senado? É que é difícil, porque a gente tem que olhar com a voz do coração. E, às vezes, a gente se engana no lobo com a pele de cordeiro. Por isso que eu digo que é importante, às vezes, a gente que mora numa cidade de porte médio, vamos dizer assim, uma cidade menor, todo mundo se conhece. Todo mundo sabe quem é quem, todo mundo sabe quem é decente, quem não é, quem faz o bem, quem não faz. Então, é fácil. Agora, num lugar maior, a gente tem mais dificuldade, porque às vezes vem uma cara mansa, uma cara querida lá, e a gente se engana. Mas, doutora Sandra, tem que ouvir com a voz do coração. Mas tem casos de corrupção também, tem casos, né, nos municípios, nos pequenos municípios. Claro. A questão para a senhora não é também o posicionamento, a visão sobre desenvolvimento, né, a visão sobre o que é austeridade, o que não é, a visão sobre privatizar ou não, a visão do o que é público, quais são as funções públicas do Estado e quais não são. Eu queria entender, delinear um pouquinho mais qual é a visão. o seu posicionamento, meu posicionamento. Assim, mais político. Por exemplo, com relação a privatizações, né, na área da saúde. Muito oportuno. Qual é a sua posição com relação ao SUS, o que está acontecendo, né, com o Sistema Único de Saúde que se vê ameaçado? Enfim, é importante aderir a visões e a projetos que fica mais fácil para o eleitor, né? Sem dúvida. Veja bem, nesse próprio ajuste fiscal, eles preveem privatizar. Quer dizer, veja bem, o Banrisul, por exemplo, deu 1 bilhão de lucro no ano passado. Você acha justo
pegar e passar isso para a iniciativa privada, quando com esse dinheiro, por exemplo, eu posso fazer um fundo para a educação, posso ajudar a saúde. A senhora é contra a privatização do Banrisul? Totalmente. Pessoas, eu acho que nós não podemos pegar empresas lucrativas e transformar e dar para a iniciativa privada. E geralmente eles fazem isso, inclusive, com as propinas, né? Então, como é que eu vou aceitar uma coisa dessa? Uma empresa lucrativa que está dando lucro. O problema é o gerenciamento. É que eles fazem isso e eles botam lá de gerente, de diretor, de presidente, uma pessoa que não é ética, que não é honesta, e aí começa a virar balcão de negócio para fazer rolo, vamos dizer assim, que o pessoal sabe. Então, o que nós precisamos uma empresa pública? Transformar ela cada vez mais lucrativa, cujo lucro vai voltar para a sociedade para financiar a saúde de qualidade, para financiar a educação de qualidade, para financiar a segurança. Então, nós precisamos usar o dinheiro das empresas públicas para o bem, e botando pessoas competentes, Jorge, e éticas, comprometidas com o objetivo de servir bem a população. Para que serve o governo? É um gestor, que nem uma empresa particular, tem que gerenciar bem. E o lucro tem que servir para os seus objetivos. Na empresa, o lucro serve para os seus donos. Na empresa pública, o lucro tem que servir para dar saúde, para educação, para dar infraestrutura, saneamento, segurança. É simples, mas tem que chegar lá e fazer. Mas para isso nós temos que votar bem. Esse é o problema. E aí, como nós estávamos voltando aquele gancho no início, nós precisamos, como formiguinhas, começar a retirar os que já tiveram oportunidade de fazer e não foram ao contento, e botar pessoas novas comprometidas com fazer diferente. A senhora acredita que possa haver essa renovação nesta eleição? Senão não estaria aqui. Bom, e no ambiente cultural, isso começa a se avizinhar no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Estado não deve fomentar a educação e cultura? Deve. Estamos aí vivenciando privatizações ou a caminho de privatizações de meios e fundações que são agentes culturais. Nós temos a cultura, educação e cultura, nossos museus. Olha essa tragédia que aconteceu por falta de investimento, culpa do Estado, má gestão. Nós precisamos cultura, a educação, é o bem-estar biopsicossocial. O ser não é só trabalho, o ser tem lazer, é todo o lado social. Nós temos que ter um bem-estar em todas as áreas, e o lazer e a cultura faz parte disso. Nós temos um povo sem cultura. Eu tenho uma questão aqui que foi encaminhada pelos estudantes da URGS, pelo DCE da URGS, né? Me solicitaram que fizesse essa pergunta à senhora. Quais são os seus projetos, né, contra o genocídio da juventude? Eles perguntam. A média brasileira de morte da juventude é de 65 a cada 100 mil habitantes. A gaúcha já está em 62, né, de acordo com o Atlas da Violência em 2018. Né? Mesmo nas cidades do interior, a gente vive hoje com medo. Então, qual é a sua posição? Que projetos a senhora teria, sendo da área da saúde, também com essa preocupação, porque isso também tem a ver com saúde pública e a proteção da nossa juventude. Sem dúvida. Eu tenho uma preocupação muito grande, até porque eu tenho 3 filhos, né? 2 são adotivos, e todos são as paixões da minha vida, e eu me preocupo. Tenho um pequeno, de 6 anos, um que está fazendo 15 anos agora, e eu espero fazer, né, toda essa volta dessa campanha política. A gente está em todo o estado, dia 11 ele faz 15 anos, eu quero estar junto lá com o Thiago, que está completando 15 anos. A minha menina tem 26 e é infectologista, agora professora da Faculdade de Caxias. E o pequeno, que eu quero ter um futuro melhor. Então, assim, eu me preocupo muito com o futuro dos meus filhos. E meus filhos e os filhos de todos nós. Eles representam os filhos de todos nós. Então, nós temos que ter uma política de investimento na educação, um trabalho muito forte na segurança, que deve envolver vários níveis. Nós precisamos envolver a União, precisamos envolver o Ministério Público, precisamos envolver o Judiciário, a própria sociedade privada.
né? Nós temos um exemplo em São Gabriel com câmaras pelo CDL que foram implantadas e que estão ligadas na Polícia Civil, que ajudam a monitorar a cidade. Então, nós temos que fazer uma união de toda a sociedade para modificar as coisas negativas que nós vivemos e proteger a nossa juventude. A nossos filhos, a nossa sociedade, nossos jovens precisam de um ambiente saudável. E isso é obrigação do político. É mais uma coisa que nós estamos aqui para modificar. E só vamos modificar isso através do voto. A questão da juventude, da violência, da criminalidade passa pela questão das drogas também. Então, eu queria entrar num tema um pouquinho mais polêmico. Qual é a sua posição e a sua visão sobre a liberação ou não, né, das drogas, de alguns entorpecentes? A senhora julga que no modelo que temos hoje, desse combate, dessa criminalização, vem sendo eficiente? Por outra parte, né, a liberação traria, talvez, mais segurança ou não? Qual é a sua posição? Eu sou contra a liberação das drogas porque, como médica, inclusive, droga faz mal. Não existe droga benéfica, droga é droga. É claro que, por exemplo, a própria maconha tem princípios ativos que podem ser aplicados em medicina, mas isso é pesquisa que tem que ser desenvolvida com legislação específica. Agora, eu não posso ser eu não posso ser a favor da descriminalização de algo que faz mal. E quanto a própria segurança, nós temos que ser efetivos. Quem errou, o criminoso, tem que ser punido. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós não podemos passar a mão em cima do infrator como um coitadinho da sociedade, que ele não é. Se ele errou, seja o erro que fez, ele vai ter que cumprir uma pena de acordo com aquilo que ele fez. Então, nós precisamos ter uma postura de justiça efetiva, nós temos que ser efetivos no combate às infrações, assim como eu sou contra o foro privilegiado. Da mesma maneira. Hoje a nossa população carcerária tem índices altíssimos justamente dessa juventude envolvida com o tráfico e a venda de drogas, né? Nem temos mais vagas. Mais uma vez eu volto que acabam sendo recrutados para o crime, dúvida, né? Mais uma vez eu volto para o modelo excelente do Jairo Jorge com os presídios de Canoas. Botou uniforme, escola dentro do presídio, trabalho dentro do presídio. Nós temos que ter uma ação diferenciada para que essa pessoa que entre para dentro do sistema prisional não saia pior. Nós temos que ter um trabalho efetivo, evitar que o criminoso que entre, né, um infrator que entre, vai chegar lá e vai ficar escravo do tráfico. Isso tem que ter uma reformulação dentro do nosso sistema carcerário para que aquelas chefes de facções tenham celas individualizadas, que não tenham acesso a outros, um comportamento diferenciado, para que realmente se faça um trabalho efetivo dentro das nossas prisões. O criminoso tem que cumprir o seu período e temos que colocá-lo de forma melhor para a sociedade e não transformar ele num indivíduo pior, membro de uma facção. Tem um tema que é conhecido, mas está em discussão muito latente em todo o país e no mundo, né, que é a tal da justiça restaurativa. A senhora falando e respondendo ao questionamento da colega Sandra Bittencourt sobre a proibição de drogas, não só no Estado, mas no país, enfim, me dá a oportunidade de lhe perguntar se a senhora é favorável à redução da idade penal. Sou favorável à redução da idade penal. Porque se o jovem tem condições de votar aos 16 anos, ele também tem que responder por suas atitudes aos 16 anos. Sou a favor. E o que a senhora sabe, candidata ao Senado, de justiça restaurativa? Veja bem, como eu tenho dito, nós precisamos ter uma postura de quem fez algo errado tem que realmente cumprir. As penas alternativas que cabem aos juízes
tem que ser individualizadas caso a caso. Eu acho que nós não podemos radicalizar, depende do tipo de delito. Mas tem delitos que têm que ser agravados, que nós temos que considerar. A agressão às mulheres, o feminicídio, nós temos que ter um comportamento, uma revisão dessa matéria de direito penal, porque eu acho que alguns crimes têm que ter maior punição. Nós temos que ser mais rigorosos. Não é possível que a pessoa entre, cometa o crime, dali a pouquinho está na rua cometendo de novo. Matando hoje, daqui a pouco vai matar outro, daqui a pouco vai matar outro. Nós temos que fazer uma revisão ampla disso aí. As penas alternativas acho que cabem, mas acho que temos que ter cuidado para onde cabem essas penas, porque nós temos que ser justos. A justiça tem que ser justa. Então, o que é pior tem que ser punido com mais rigidez. Agora, hoje em dia, a gente vê muita coisa e fica, tá, pobrezinho, coitadinho, foi lá, cometeu um crime, estuprou uma mulher, daqui a pouco está na rua fazendo tudo de novo. Nós temos uma postura muito condescendente. Então, vai nos Estados Unidos, sabe que se não pode botar o pé ali naquele jardim, que aquele jardim não te pertence. Botar o pé, tu sabe que tu não pode botar o pé. Se tu botar o pé ali, por exemplo, tu vai sofrer as consequências disso. E aqui no Brasil, infelizmente, parece que existe a gente não... O crime parece que ninguém tem responsabilidade pelo crime. Ele não é um criminoso, ele é um coitadinho. Não é bem assim. Nós temos que ter noção que quem comete um crime, comete um crime. Eu queria só apontar, porque é uma questão bastante polêmica, né? A redução da maioridade penal, e os estudos apresentados sugerem que não haveria uma melhoria, né, na redução da criminalidade. E tem um argumento que eu gostaria de refletir com a senhora. A ideia de que se reduz a maioridade penal, o recrutamento que hoje, né, o crime faz, principalmente com relação ao tráfico de drogas, também reduziria. Ou seja, né, se eu não posso mais utilizar como soldado esses meninos de 16, eu passo a recrutar os de 14, os de 12, os de 10. A senhora parou para refletir sobre isso, se isso não avança demasiadamente sobre a proteção da infância, que a senhora, inclusive, defendeu há pouco? Mas o problema eu acho que é um pouquinho diferente. Veja bem, a fase também é uma fábrica de delinquência. Tu vai lá, entra lá... do jeito que do jeito que está estruturado, não vejo solução. Eu acho que a solução está em errou, tem que cumprir. Agora, pega um adolescente de 17 anos que comete um latrocínio, comete uma barbárie, vai dizer que ele não tem noção do que ele está fazendo? Mas esse percentual dos crimes de latrocínio com menores, ele é muito baixo, né? O grosso dos crimes vinculados a menores de idade mas é por isso que eu defendo que tem que ter uma reforma no estatuto, desse estatuto do adolescente. Nós temos que ter uma reforma nisso, mas não podemos passar a mão por cima, porque um rapaz de 17 anos, por exemplo, ele tem absoluta convicção do que ele está fazendo, ele sabe, e tem que ter responsabilidade. Então, a senhora defende a redução da maioridade só para alguns tipos de crimes ou para todos? Mas aí que está, nós temos que reformular essa questão, porque nós temos que reformular desde a maneira como nós entendemos os presídios que existem aí. Nós temos que botar escola dentro do presídio, nós temos que investir em bloqueio de celulares, nós temos que dar trabalho para essas pessoas que estão ali. Não é simplesmente botar lá dentro e jogar lá dentro para se tornar um criminoso pior. Nós temos que modificar isso aí. Agora, isso não dá o direito de eu liberar toda essa gama de jovens e achar que eles podem ficar livres só porque eles têm menos de 18 anos. Nós temos que tem que ter ordem e regra. Nos Estados Unidos funciona, por que aqui não pode funcionar? O Estatuto da Criança e do Adolescente deveria ser revisto. Com certeza, temos que rever o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, eu quando lhe ouço falar sobre aplicação de penalidade no padrão tradicional, quando encontramos atos infracionais em menores,
Eu recordo aqui da presidente da Júris, que esteve conosco recentemente, num outro programa de entrevistas da RDC TV, elencando a qualidade e o êxito do trabalho que a Justiça Restaurativa hoje tem angariado, no âmbito não apenas do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. Quer dizer, os atos infracionais praticados por menores têm sido mediados com extrema qualidade e com resultados muito positivos para a sociedade, de recuperação, de restauração, enfim, e de reinserção do jovem na sociedade. É como eu tenho dito, nós temos que fazer uma avaliação nesse sentido, porque depende do tipo do tipo de crime, do tipo de... qual foi a infração. Uma coisa pegou com uma infração mínima e nós temos condições de fazer uma justiça restaurativa, né? Fazer todo esse tipo de trabalho. Só que ainda estamos vendo crescimento de criminalidade. Tem lugares que está quase praticamente à beira de uma guerra civil. E temos jovens cometendo crimes violentos. Então, nós temos que individualizar e fazer um trabalho, uma revisão de tudo isso, porque não podemos ser tão simplistas, mas não podemos desvalorizar coisas boas que também existem. Agora, não podemos passar a mão por cima como se tudo fosse rosas, que não é. Porque, para quem perdeu um jovem, que perdeu um familiar, um filho, um irmão, e perdeu para um adolescente que voltou a delinquir e que não foi preso e que ficou... Aquele ali não tem volta. Aquele ali não volta mais. Então, nós temos que ter para quem perdeu, é uma perda definitiva. Então, nós temos que ter uma visão que englobe. Não esperar que os problemas aconteçam. Agora morreu. Mas eu podia ter prevenido isso aí. Nós estamos recebendo hoje a candidata ao Senado da República, Sandra Weber, pelo Partido Solidariedade, no Cruzando as Conversas, que volta para o terceiro e último segmento, logo após o intervalo. Já voltamos. Estamos retornando para o terceiro e último segmento do Cruzando as Conversas na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. O Rio Grande se conecta aqui. Você também assiste os nossos conteúdos em nosso site e nas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Você pode enviar sua mensagem pelo Facebook ou também pelo nosso WhatsApp 51998159990. Estamos recebendo hoje a candidata ao Senado da República, Sandra Weber, candidata pelo Partido Solidariedade. Candidata, qual a importância do Senado da República na consolidação da democracia no país? A senhora acredita que a Câmara Alta tem honrado efetivamente as tradições republicanas? Veja bem, eu acho que o importante, eu tenho dito que as instituições não são um problema no nosso país. O problema é quem ocupa os cargos que não nos representam muitas vezes. E nós precisamos, nessas instituições, trazer o melhor, nós precisamos trazer o melhor para o retorno do nosso estado, falando do Rio Grande do Sul. E para isso nós precisamos ter representantes tanto no Senado como na Câmara de Deputados Federais, pessoas que realmente estejam comprometidas com os ideais do nosso estado, do nosso país, e que venha a ter o retorno que nós esperamos do estado, que é prestação de saúde, educação, segurança, enfim, todas infraestrutura. E para isso, nós não podemos penalizar as instituições. Nós temos que ter pessoas que realmente nos representem. Eu estava me lembrando agora, uma coisa que nós defendemos, que eu defendo muito, é a diminuição da faixa de fronteira. E isso é uma coisa que está até na Constituição e que inviabiliza investimentos. Eu venho de uma região desassistida, que é a fronteira oeste, e inviabiliza investimentos porque as pessoas não podem botar aquelas terras como garantias dos seus investimentos em empréstimos, por exemplo, bancários, então não desenvolve, não tem empresas que se estabeleçam, indústrias que se estabeleçam e fica uma região pobre.
Então, nós precisamos trabalhar fortes em Brasília para que seja diminuída a faixa de 150 quilômetros e eu tenho convicção que nós podemos diminuir para 50 quilômetros, porque hoje em dia, com a tecnologia, não é o grande problema de ter uma pessoa, uma casa aqui, uma casa ali, porque com a tecnologia nós podemos manter as nossas fronteiras muito bem delimitadas e podemos flexibilizar que haja investimento nessa região, diminuindo para permitir que se instale empresas e haja o desenvolvimento com geração de emprego e de renda nessa região. Bom, a senhora nasceu em São Paulo, mas como confessou aqui no início, e é do nosso conhecimento, se criou no interior do Rio Grande do Sul, em Júlio de Castilhos, aí foi muito orgulho de Júlio de em Castilhos. São Gabriel. Isso. Como é que a senhora vê a questão da tributação das grandes heranças e grandes fortunas e enfim, numa região com a qual a senhora tem familiaridade? Eu vejo, em primeiro lugar, que o próprio setor agropecuário não é aquilo que diziam antigamente, que eram grandes fortunas. Hoje o setor agropecuário está sofrendo com muitas dificuldades, grandes, às vezes, de investimento, e nós temos que dar um apoio ao nosso produtor. Isso é muito importante. E eu tenho família no agronegócio, inclusive presenciei coisas muito ruins, como a minha irmã, que é deficiente visual, numa invasão, uma pessoa botando uma arma na cabeça da minha irmã. Isso é totalmente desprovido de qualquer senso. Isso não pode acontecer. Nós temos que valorizar os nossos produtores e valorizar a nossa produção, porque, como eu disse, não existe trabalho sem capital e não existe capital sem trabalho. Nós temos que aprender a conviver e valorizar ambas as partes. Proteger a parte mais fraca, sim, valorizar muito o nosso trabalhador, mas não podemos esquecer que quem gera emprego é o capital. Então, ambos têm que conviver bem. Quanto ao sistema tributário, ele é muito injusto. Nós temos que diminuir os tributos para que o nosso Estado cresça, para que se desenvolva e, como eu disse, no projeto de governo do Jairo Jorge, a gente vê muito clara essa posição e eu tenho certeza que essa é uma posição acertada e que vai tornar o nosso Rio Grande do Sul forte. Mas a senhora é a favor da taxação das grandes fortunas e dos impostos progressivos? Eu acho que nós temos que fazer uma visão de reforma, né? Não, acho que nós temos que fazer uma reforma ampla, discutir muito bem e realmente, assim, temos que diminuir, em regra geral, os tributos. Grandes fortunas, acredito que tenha que ter um pagamento maior, mas nós não podemos, assim, generalizar. É como eu digo, às vezes, tu tem um latifundiário, por exemplo, e acha que ele é um milionário. Não é bem assim hoje em dia. Então, nós temos que ter cuidado contra rótulos, contra criar o A contra o B, fazer conflitos. Nós temos que sentar, dialogar, ouvir. E eu não sou dona da verdade, eu tenho que ter humildade e vamos escutar o empresário, vamos escutar os produtores, vamos escutar os fazendeiros. E aí nós vamos ver o que chega a ser melhor para todo mundo. Eu não posso ter já preconcebido, o preconceito é muito ruim, porque eu tenho que ouvir primeiro, eu tenho que te ouvir e aí nós vamos chegar à conclusão o que é o mais acertado e o melhor. Eu não posso ter preconceito porque tu tem muito e eu tenho pouco. Não, eu vou lutar para melhorar, para desenvolver, vamos dar apoio às pessoas que têm vontade de crescer, mas eu não posso ter raiva só porque tu tem mais do que eu. Mas nós temos que chegar a um consenso para o que é bom para mim, é bom para ti também. Não posso te escravizar e nem tampouco também botar uma estaca no peito do empresário como se ele fosse um criminoso. Isso não pode existir. Então a senhora concorda que, por exemplo, terra invadida é inegociável? Eu sou contra a invasão de terras. Para evitar a violência? Eu sou contra a invasão de terras. Eu acho que tudo tem que ser feito com diálogo. Tem tanta gente querendo vender terra, tem tanta gente querendo negociar terras.
Eu sou contra a invasão de terras, totalmente contra. Eu tenho algumas questões aqui que são um pouco mais controversas, mas fazendo gancho, né, com o que a senhora coloca à disposição do diálogo e de fazer a escuta das razões do outro, eu queria tocar num tema que até li já manifestações suas a respeito, né, que hoje está em discussão também, é um tema que está em discussão na América Latina, está em discussão no Brasil, que é a descriminalização do aborto, né? Há poucos dias, né, há poucas semanas, teve inclusive uma audiência pública no STF, e onde se diz que este é um assunto discutido com pouca razoabilidade. Então, eu queria entender qual é a sua posição como mulher, como médica, como possível senadora a respeito desse tema. Note que eu não estou lhe perguntando se a senhora é a favor do aborto. Acho que ninguém é. Eu estou lhe perguntando se a senhora é a favor da descriminalização do aborto ou se o aborto deve, a interrupção, né, voluntária da gravidez, deve permanecer como um crime. Eu sou contra a descriminalização do aborto porque, em primeiro lugar, por médica, é uma vida que está vindo. Sou espiritualista. No momento que a concepção é um ser que vai nascer e tem um motivo divino que está vindo. Mas não sou a favor de criminalizar a mulher que, como tu mesmo disseste, eu acho que ela é uma vítima. Então, eu acho que nós temos que olhar com condescendência para as mulheres, porque eu não acredito que uma mulher que vai cometer um aborto, ela está num desespero absurdo. Agora, isso não dá o direito de eu instituir o aborto como uma instituição. É uma vida que está vindo e tem um motivo para estar vindo. Mas eu acho que nós temos que ter cuidado com ter compaixão, ter solidariedade com a mulher que está numa situação dessas. Agora, isso não acho que nós tenhamos que instituir em uma instituição, um hospital específico para fazer aborto. Não. Mas hoje o Código Penal diz que é crime. Sim. Sujeito à prisão, inclusive, da mulher que o pratica. Qual seria a sua posição como senadora com relação a isso? Tem alguns casos previstos que não. Tem casos previstos em lei. Eu sou a favor de continuar sendo exatamente como está. Mesmo que isso gere morte por abortamento inseguro, que a senhora como médica sabe que existe dentro da saúde pública um grande número de mulheres que morrem por isso, né? Sim, eu acho que nós temos que fazer um trabalho maior, uma conscientização, os métodos contraceptivos, educação. Hoje em dia está tão fácil fazer evitar uma gestação indesejável. Então, acho que é um trabalho que inclui educação, saúde. É todo um contexto. Onde nós temos um povo educado, nós vamos ter menos abortos. Eu acho que isso faz parte, infelizmente, ainda da pouca evolução do momento que nós estamos vivendo como sociedade. Mas não vai ser solucionando, não vai ser descriminalizando o aborto que nós vamos resolver esse problema, não. A senhora candidata pensa em votar a favor ou contra o projeto Escola Sem Partido? Acredita que se o professor for orientado, proibido ou coibido de tratar política em sala de aula, ele estará evitando que o aluno, que o estudante se manifeste sobre política, sobre suas tendências, sobre suas escolhas, sobre seus entendimentos? Muito oportuna essa pergunta. Veja, Jorge, eu sou absolutamente a favor da escola sem partido. Porque, na realidade, não é escola sem discutir política, não. É escola sem doutrinação. Eu sou contra pegar uma criança e eu, Sandra, vou lá e vou doutrinar aquela criança com a minha ideologia política, que seja ela A ou B. Eu tenho que, como professora, e a minha família tem vários professores, eu admiro a educação, a docência, eu tenho que dar orientação para essa criança na escola, quais são todas as vertentes, todas as correntes políticas. Essa criança tem que aprender a pensar, não ser doutrinada. Eu sou absolutamente a doutrinação. Não, então eu acredito, sou radical
e acredito que tem que ser assim, 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 assado, e vou dentro de uma escola, como professora, e vou fazer as minhas crianças pensarem sempre isso. Isso é totalmente errado. Mas o projeto Escola Sem Partido, ele é um projeto que tem diretrizes muito claras, né? Ele é um projeto que surge da iniciativa de um promotor lá de São Paulo, e ele toma fôlego e se espalha a partir das iniciativas do Jair Bolsonaro, né? E 2 filhos apresentaram projetos. E esses projetos apresentados, né, dentro desse projeto Escola Sem Partido, ele vai de encontro ao que a senhora agora mencionou. Por quê? Ele exige neutralidade, né? É praticamente impossível atingir a neutralidade porque sempre temos algum ponto de vista. Ele entende as crianças como uma folha em branco, ou seja, que caberia ao professor preencher aquela folha, doutrinar e dizer o que aquela criança deveria pensar. E ele também diz que a escola não pode ir de encontro, ir contra os ensinamentos da família, os ensinamentos dos pais. Ora, digamos que os pais sejam racistas, que os pais sejam homofóbicos. Não poderia a escola apresentar para essa criança a Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo? A senhora realmente entende que os alunos são folhas em branco, que não são sujeitos que estão inseridos na sociedade com uma série de relações e que sabem também pensar? E que a neutralidade seria possível? Não, mas não é neutralidade, Sandra. Não, mas isso é o que diz o projeto Escola Sem Partido. Eu li o projeto. Na realidade, ele quer que, se for apresentado a doutrina a doutrina liberal, a doutrina marxista, todas as doutrinas, elas têm que ser apresentadas da mesma forma. Eu como professora, eu não devo querer que o meu aluno siga aquilo que eu acho que é correto. Não impor a sua visão, mas dizer da sua posição, mas o professor poderia, mas isso, ou não? Claro que sim, isso está dentro isso está dentro do projeto. Pode colocar, deve, inclusive, eu acredito, na época que eu estudei Moral e Cívica, o SPB, então, assim, nós temos que ter, a criança tem que ter um pensamento crítico, mas eu, como professora, eu tenho que dar as devidas, todas as possibilidades para que essa criança, criticamente, vá ver o que é o melhor, o que ela, dentro dos conceitos dela, ela quer seguir. Eu não posso aceitar que dentro de uma escola tem o professor X, que é da doutrina Y, e que vai chegar lá para as crianças e vai fazer com que aquelas crianças, por isso, e saem todos pensando da mesma maneira. Não, acho que temos que ter pensamento, liberdade, democracia, a velha democracia de sempre. A senhora não acha que esse projeto, a senhora falando em liberdade, a senhora não acha que esse projeto cerceia, que agride a autonomia do professor, porque até cria, né? Murais que seriam, né, espécies de tribunais, assim, dizendo quais são os deveres desse professor, e que dificultaria que o professor colocasse sua visão de mundo, porque tem assuntos que requerem uma visão de mundo. Veja bem. Nesse ponto, a senhora diverge do candidato que a senhora apoia aqui, Jair Jorge, né? Ele não é um candidato que seja favorável a esse projeto. A democracia, né? Salve a democracia. Não, eu acredito. Espera a convergência, né, eu das já alianças, vi professores, né? na minha história, inclusive, e de outras pessoas, eu já vi professores que acreditam e doutrinam para os seus alunos que tem que só vamos ter sucesso se fizermos guerra, através da revolução, através do uso das armas. Só um pouquinho. Isso aí é a minha posição pessoal. Não pode uma pessoa fazer com que o aluno acredite que aquilo ali, só essa posição é correta. Não. É diferente de eu dizer, olha, existe uma corrente que acha que tem que mudar as coisas através da luta. Mas tem pessoas que outra doutrina, através do voto, através da democracia. Então, é diferente. Eu sou contra usar as escolas para a doutrinação. Ainda na área da educação e considerando também um posicionamento, né, do candidato que a senhora apoia, que divide palanque aqui no Rio Grande do Sul, que é o Jair Jorge, com relação às cotas nas universidades. O Jair Jorge é um dos responsáveis também, né, colaborou, enfim, né, com todas essas mudanças, né, no ensino superior, no acesso ao ensino superior. A senhora é contra as cotas também? Não, qual seria a sua posição como senadora? Não, sou contra as cotas. Sou a favor das cotas, mas acredito que se nós tivermos ensino de qualidade, ensino público de qualidade e dermos oportunidade de acesso para todos os alunos, nós não vamos precisar de cotas.
Candidata, eu lhe ouço aqui e me ocorre de lhe questionar. A senhora é a favor do MBL? Do? MBL, Movimento Brasil Livre. Olha, veja bem, eu acho que nós temos que ter uma postura de liberdade, de democracia e de que todas as pessoas tenham capacidade de se expressar, de todas as pessoas tenham capacidade, oportunidade de se posicionarem. E como eu estava dizendo, voltando para as escolas, as crianças têm que ter oportunidade de chegarem a ter posições e chegarem a ter conclusões próprias. Eu não consigo conceber que um filho meu, por exemplo, vá para uma escola e seja doutrinado para sair de lá acreditando que o melhor é isso aqui, sem ter oportunidade. Então, ao contrário do que tu estavas dizendo, dentro da escola não é sem partido, é sem doutrinação. Não sei se eu consegui me fazer entender. O MBL sustenta a escola sem partido. Sim. Isso. Mas que eu... E as críticas que se fazem é que essa ideia de sem partido é sem as ideias da esquerda. Eu acho que é um problema de semântica, um problema de tem bastante assim, clareza. Talvez nós estejamos falando da no mesma projeto. coisa. Eu li o projeto. Nós estamos falando da mesma coisa. Ele exige, por exemplo, neutralidade, que é algo que não se conquista. Sim, mas nós temos que procurar ser éticos. Ensino plural, né? Ensino plural. Nós temos que ser éticos. Eu sou contra justamente a doutrinação. Eu sou contra. Seja de direita, de esquerda, seja qual for. Nós temos que ter o pensamento, até porque eu acho que quando a gente quer o bem das pessoas, nós estamos fazendo a senhora concorda que existe a diferença entre impor uma visão e deixar clara a sua posição. Sem dúvida. Política e ideológica. São coisas distintas. Sem dúvida. E essa geração que tem tanto acesso hoje à informação, né, que tem tanta destreza em ambientes que nós, né, da nossa geração, nem chegamos, a senhora acha realmente que é possível, com tanta facilidade, doutrinar? A criança pela qual é o limite? Mas a criança, que vai justamente aí isso? Que está o problema. Justamente a criança, por ser muito jovem, ele é mais suscetível de ser influenciada. Então nós temos que ter cuidado para dar oportunidade para essa mente, para esse ser, ter oportunidade de ter um pensamento de crítico. Certo. E não ser doutrinado. Eu sou contra a doutrinação. Eu acho que tem que ser discutir política dentro da escola, da sala de aula, claro que sim, mas sou contra a doutrinação. E existe doutrinação porque eu mesmo já presenciei. Para mim não ficou claro qual é a sua posição com relação ao MBL, Movimento Brasil Livre. É o que eu estou falando. Eu acredito que nós temos que ter liberalidade dentro das escolas para que sejam criticamente, as crianças tenham capacidade de escolher os seus próprios caminhos de acordo com os seus próprios valores. Nós não podemos doutrinar ninguém. Errado doutrinar. Por que que o que a senhora acha que o MBL tem razão nessa posição? A senhora apoia esse movimento? Nesse sentido, eu acredito que sim. Nesse sentido, sim. A senhora é a favor ou contra o Estatuto do Desarmamento? Nós todos estamos reféns da violência e este é um tema também sempre presente, né? Violência no campo, a senhora citou como exemplo um episódio familiar. Até que ponto, candidata, a arma na mão resolve a questão? Eu sou contra o desarmamento, o Estatuto do Desarmamento, porque eu acredito que a sociedade tem que ter a liberdade de ter as suas armas, desde que, obviamente, com todos os critérios dentro da lei. Por que uma fazenda, por exemplo, não pode ter, os que moram dentro da fazenda, de ter uma arma lá dentro? Não é a arma que mata, é quem pega a arma que mata. Né? É o que porta a arma que mata. Então, eu desarmar as pessoas de bem, quando os criminosos estão cada vez mais armados, eu não vejo coerência. Eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade, democraticamente, a liberdade, se desejarem, dentro dos critérios da lei, de ter arma, dentro do porte, tudo dentro da legalidade, eu não vejo por que desarmar a população. A senhora não acha que tem uma incongruência, assim, nas suas posições, quando a senhora defende a liberdade do indivíduo? O indivíduo pode se armar,
né, dentro de, mas isso de não quer normas dizer que ele vai sair estabelecidas. fazendo justiça com a Muito própria bem, mão. mas deve ser respeitado, né, a liberdade individual de uma arma para me proteger. Mas uma mulher não pode ter respeitado a liberdade de decidir se quer ou não levar adiante uma gestação, do ponto de vista, né, de posicionamento sobre liberdades individuais e o Estado se metendo na vida das pessoas. Ou, incongruência. por exemplo, o que resolveria hoje uma arma na cintura do Bolsonaro esta tarde lá em Juiz de Fora? Sem dúvida, eu concordo que nós temos que ter uma postura em relação ao aborto. Eu, como sou espiritualista, é um ser que está vindo. Mas essa é a sua crença. Pode não ser a de outra mulher, né? Eu sou médica, é um ser que está vindo. É controverso quando o início da vida, a concepção, inclusive na medicina e na ciência. Na minha concepção, é no momento da concepção. Mas essa é na sua concepção, Sim. e outras não é. Aí Respeito, tem a questão da liberdade. mas do ponto de vista Mas médico é uma vida que está vindo. Não é que o Estado está se metendo. Mas o Estado se mete, pois ele criminaliza. Pode levar a mulher para a cadeia. Para acabar com a indústria do aborto. Quer dizer, eu vou estimular o aborto. Mas não criminalizar, na sua opinião, é estimular? Porque nada sugere que onde foi permitido tenha aumentado o número de casos. E como eu disse, eu acho que nós temos que mudar o enfoque, porque a pobre da mulher que faz o aborto, ela está numa situação muito ruim, mas não é por causa disso que eu vou estimular para que isso ocorra. Mas o Estado deve ou não deve se meter na vida do cidadão, permitir que use arma, permitir que faça aborto? Porque essa é incongruência. É evitar que se faça um crime de matar um ser. Mas a mulher que aborta em maneira insegura acaba morrendo. Eu acho que nós temos, como Estado, ter uma maneira de ajudar essa mulher. Mas... No caso das armas, considerando um aumento brutal, na última década foi ao redor de 70% o aumento de crimes, né, de feminicídios. A senhora entende que homens que possam portar armas, né, homens que andem armados, não existe um potencial maior de exercício dessa mesma violência? Ou como disse o André, né? Hoje uma arma, né, na cintura do Bolsonaro teria adiantado. Com o desarmamento, olha a quantidade de feminicídio. Olha todo o desarmamento que existe aí. Quer dizer, todas as formas de matar. Existem estatísticas que mostram o número de homicídios que foram economizados, entre aspas, depois do desarmamento. Eu tenho dúvidas. Não tenho os números aqui comigo, mas eu tenho dúvidas porque a gente tem visto cada dia mais violência contra a mulher. Bom, a nossa produção me indica que nós, infelizmente, temos que encaminhar já para a conclusão. Boa, né, o nosso encontro aqui com a candidata Sandra Weber, do Solidariedade ao Senado da República. E como última questão, como é padrão nos nossos encontros aqui no Cruzando as Conversas, neste período de eleições 2018 na RDC TV, nós lhe perguntamos, candidata ao Senado da República pelo Solidariedade, Sandra Weber, por que a senhora quer ser senadora? Porque eu quero representar o meu Rio Grande do Sul, eu quero ajudar a trazer desenvolvimento junto com o nosso futuro governador, quero defender a bandeira da adoção, nossas mais de 40 mil crianças que estão aí, precisamos desburocratizar para que essas crianças tenham lar, sejam adotadas. Nós precisamos fazer a política com o coração. Eu acredito que está na hora de nós mudarmos, de renovarmos, para conseguirmos resgatar a dignidade e termos realmente olhando a política com olhos de uma coisa boa, porque a única maneira que nós vamos mudar o futuro dos nossos filhos para um mundo de progresso, de desenvolvimento, é realmente mudarmos através da política do bem, da política feita com o coração, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu saí do meu consultório, saí de São Gabriel e quero fazer a diferença e quero honrar o voto do meu Rio Grande. Muito obrigado, candidata Sandra Weber, pela sua presença aqui nos estúdios da RDC TV. Muito obrigado, Sandra Bittencourt. Obrigada, candidata, obrigada a ti, obrigada a você que nos acompanhou em casa. Muito obrigado. Nós estamos encerrando, então, mais uma edição do Cruzando as Conversas, da série Eleições 2018 na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Amanhã, a partir das 10h30 da noite, logo após o Jornal da RDC, mais um tema relevante de interesse da sociedade gaúcha, aqui na sua RDC TV. Boa noite.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.